Você está vivendo como alguém que foi escolhido por Deus ou apenas sobrevivendo à rotina? A verdade é que muitos cristãos conhecem a Bíblia, mas ainda não conhecem sua verdadeira identidade em Cristo. Efésios não foi escrito para ser apenas lido, foi escrito para despertar. Despertar sua mente, despertar seu propósito, despertar sua fé. Nesta carta, Paulo revela quem você realmente é. Eleito antes da fundação do mundo, salvo pela graça, selado pelo Espírito Santo e chamado para viver de forma santa, firme e frutífera. Neste vídeo, você vai aprender 12 lições que podem destravar sua vida espiritual e reacender sua paixão por Deus. Cada ensinamento é uma chave, e quando aplicado, pode abrir portas de entendimento, libertação e renovação. Fique comigo até o fim e permita que Deus fale ao seu coração através de sua palavra viva. Primeira lição: fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes mesmo da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido em Cristo. Essa eleição revela o amor eterno de Deus e o seu plano soberano para nossas vidas. Ele não nos escolheu por méritos, mas por graça. Fomos chamados a viver em santidade, refletindo o caráter de Cristo. Saber que fomos eleitos com amor nos traz identidade, propósito e segurança. Não somos frutos do acaso ou erros do passado. Somos parte de algo eterno. Quando essa verdade se firma em nosso coração, caminhamos com mais fé, firmeza e convicção da nossa missão. Antes que o mundo existisse, Deus já havia escrito seu nome em um plano de amor eterno. Você não é um acaso, é uma escolha divina. Segunda lição: a salvação é pela graça por meio da fé. Como lemos em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não depende do que fazemos, mas do que Cristo fez por nós. É um presente divino oferecido gratuitamente a quem crê. A graça é o favor imerecido, e a fé é o meio pelo qual recebemos esse dom. Não precisamos conquistar o amor de Deus. Ele já nos amou primeiro. Essa verdade nos liberta da culpa e nos afasta do orgulho espiritual. Ao reconhecer que tudo vem de Deus, vivemos com gratidão, humildade e confiança. A salvação é segura, não porque somos perfeitos, mas porque Ele é fiel. A graça nos alcança onde o esforço falha, e a fé nos conecta ao Deus que salva por amor, não por mérito. Terceira, fomos criados para boas obras. Em Efésios 2:10 está escrito: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos obra das mãos de Deus, uma nova criação em Cristo. Ele não apenas nos salvou, mas nos deu propósito: viver de modo que nossas ações reflitam seu amor. As boas obras não nos salvam, mas são frutos da salvação. Deus preparou caminhos de serviço, compaixão e justiça para trilharmos. Viver essas obras é glorificar a Deus no cotidiano, nas palavras, atitudes, decisões e relacionamentos. Quando compreendemos isso, nosso viver se torna missão, e cada gesto de amor tem valor eterno. As boas obras não são o caminho para a salvação, mas o resultado natural de quem foi alcançado pela graça e vive com propósito. Quarta, unidade no corpo de Cristo. A Bíblia declara em Efésios 4:3-4, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito,
como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A Igreja de Cristo é uma só, formada por pessoas diferentes, unidas pelo Espírito. Paulo nos exorta a lutar pela unidade, que é um dom do Espírito, mas também uma responsabilidade humana. O vínculo da paz nos conecta em amor, perdão e humildade. Divisões e brigas entristecem o coração de Deus. Somos chamados a viver como um só corpo, com uma só fé e esperança. Quando há unidade, o poder de Deus se manifesta com força. É na comunhão que Ele ordena a bênção. A unidade não é ausência de diferenças, mas presença do Espírito. E onde há comunhão em amor, Deus derrama a sua bênção. Quinta, Cristo habita no coração pela fé. De acordo com Efésios 3:17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, Cristo deseja habitar em nosso coração, não apenas visitar. Essa habitação é contínua, feita pela fé. Quando Ele reina no interior, somos firmados em amor e fortalecidos espiritualmente. Estar arraigado é ter raízes profundas e fundado é estar sobre uma base sólida. A presença de Jesus transforma tudo: pensamentos, atitudes, relacionamentos e emoções. É dessa habitação que fluem o perdão, a paciência e a esperança. Quem tem Cristo no coração vive com segurança, propósito e direção, mesmo em tempos difíceis. Cristo não quer apenas passar por nossa vida, Ele quer fazer morada no coração e transformar tudo a partir de dentro. Sexta, devemos abandonar o velho homem. O versículo de Efésios 4:22 diz que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Seguir a Cristo exige abandonar o modo antigo de viver. O velho homem é a natureza marcada pelo pecado, egoísmo e ilusão. Paulo nos chama a nos despir disso, como quem tira uma roupa suja. Essa mudança é radical e diária, pois envolve renúncia e transformação interior. O Espírito Santo nos capacita a viver como novas criaturas, com atitudes que glorificam a Deus. Não podemos carregar o passado conosco. É preciso deixá-lo para viver a novidade de vida que Cristo oferece. Libertar-se do velho é abraçar o novo com fé e obediência. Seguir a Cristo é deixar para trás o que já não combina com a nova vida. O velho homem precisa morrer para que o novo viva em nós. Sétimo, devemos renovar a mente. O versículo de Efésios 4:23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. A transformação começa na mente. Pensamentos geram atitudes e atitudes moldam a vida. Por isso, Paulo nos ensina a renovar o entendimento, deixando de lado a lógica do mundo para pensar segundo a palavra. Esse processo é contínuo e guiado pelo Espírito Santo. Com a mente renovada, enxergamos a verdade, reagimos com sabedoria e tomamos decisões com discernimento. Essa mudança traz paz, estabilidade e crescimento espiritual. Para viver como nova criatura, é preciso primeiro pensar como tal. A mente alinhada com Deus é a chave para uma vida vitoriosa. A mente renovada pela palavra é o início de uma vida transformada. Quem pensa com Deus, vive com propósito e paz. Oitava, sejam imitadores de Deus. De acordo com Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos se parecem com o Pai. Paulo nos chama a refletir o caráter de Deus em nossas ações. Ser imitador não é apenas saber sobre Deus, mas agir como Ele, com amor, compaixão, verdade e justiça. Essa imitação começa com um coração rendido e disposto a aprender com Jesus. É um processo diário que envolve escolhas e esforço espiritual.
Quando vivemos como filhos amados, nossos relacionamentos mudam, nossas reações são mais saudáveis e nossa luz brilha no mundo. O mundo precisa ver Deus, e Ele escolheu mostrar-se através dos seus filhos. Imitar Deus é deixar que o amor dele moldeie nossas palavras, nossas atitudes e nosso jeito de viver, como filhos que carregam a luz do Pai. Nona, relacionamentos transformados pela fé. Efésios 5, 22, 25 nos declara: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A fé não afeta apenas o coração, ela transforma os lares. Paulo ensina que o amor e o respeito devem reger os relacionamentos, especialmente o casamento. O modelo é Cristo e a igreja, amor sacrificial, respeito mútuo e entrega total. Isso não é submissão cega, mas cooperação harmoniosa. Quando vivemos esses princípios, o lar se torna um reflexo do céu. A fé cristã deve ser visível nas atitudes diárias, no cuidado com o outro e na disposição de servir. Deus deseja lares saudáveis, edificados na rocha do Evangelho. Quando a fé transforma o coração, ela transforma também o lar. E o amor de Cristo se torna o alicerce de relacionamentos firmes, saudáveis e cheios de graça. 10ª lição: revestir-se da armadura de Deus. Efésios 6:11 diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A vida cristã é uma batalha espiritual real. Paulo nos alerta que o inimigo não descansa e, por isso, precisamos estar preparados. A armadura de Deus não é simbólica apenas. Ela representa atitudes espirituais que protegem nossa alma. Verdade, justiça, fé, salvação, palavra e oração. Não lutamos com força humana, mas com armas espirituais que vêm de Deus. Revestir-se diariamente é um ato de fé e vigilância. Quando usamos essa armadura, permanecemos firmes contra as tentações, enganos e pressões do mundo. Só vencemos o mal quando estamos alinhados com o céu. Revestir-se da armadura de Deus é escolher todos os dias, lutar com fé, andar em verdade e vencer com o poder que vem do alto. 11ª. Cristo é o cabeça da igreja. Em Efésios 1, 22 a 23 está escrito: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus é a autoridade suprema sobre todas as coisas. Ele governa a igreja, que é seu corpo na terra. Isso significa que a direção, o propósito e a vida da igreja vêm dele. Nada deve ocupar o lugar de Cristo no centro da fé cristã. Ele é a fonte da nossa missão, da nossa unidade e do nosso poder. Quando a igreja reconhece Cristo como cabeça, ela vive em obediência, maturidade e autoridade espiritual. Sem ele, a igreja se torna vazia. Com ele, se torna viva e poderosa para transformar o mundo. Cristo é o cabeça da igreja. Quando ele guia, o corpo caminha em unidade, poder e fidelidade ao propósito eterno de Deus. 12ª lição. O Espírito Santo é o selo da salvação. Efésios 1:13 diz assim: Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a marca visível da nossa salvação invisível. Ao crermos em Cristo, somos selados, como quem recebe um selo real de propriedade e proteção.
Esse selo confirma que pertencemos a Deus e que as promessas eternas são nossas. O Espírito nos guia, consola, ensina e fortalece. Ele é a garantia do que ainda está por vir, a vida eterna. Saber que somos selados pelo próprio Espírito de Deus traz segurança, identidade e autoridade. Isso nos lembra que nunca estamos sozinhos. Deus habita em nós e nos conduz com fidelidade. O selo do Espírito Santo não é apenas um sinal de quem somos, mas a certeza de que pertencemos a Deus e estamos guardados para a eternidade. As 12 lições de Efésios nos lembram que a vida cristã começa com identidade e se revela em atitudes. Fomos escolhidos, perdoados, selados e chamados a viver de maneira digna da nossa vocação. Cada ensinamento nos conduz a uma fé prática que transforma nossos relacionamentos, renova nossa mente, fortalece nosso espírito e nos posiciona para vencer as batalhas da vida. Efésios nos chama à maturidade, à santidade, à unidade e à obediência. Não somos apenas salvos para ir ao céu, somos chamados para refletir o céu aqui na terra. Que essa verdade se torne um estilo de vida, firme, amoroso e cheio da presença de Deus. Que cada passo nosso revele a luz que já brilha dentro de nós. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8.